Vamos conversar aí, Dia das Mães tá chegando aí no domingo. E pegando esse gancho, a gente vai bater um papo hoje sobre maternidade e vida profissional. Quem é mãe sabe que não é nem um pouco fácil, né, conciliar tanta coisa. E para quem empreende, então, pode ser ainda mais complicado. Então, pra gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto, Bia Wilcox, educadora, advogada, empresária, estudiosa do comportamento e das relações sociais. E a gente recebe também Liana Segal, que é empresária, responsável por trazer ao Brasil o primeiro coworking voltado para médicos, e depois dos 60 resolveu investir em tecnologia na área de saúde. Sejam muito bem-vindas ao Almanac, Bia e Liana. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu e Liana estamos aqui. Eu tô descansando. Eu trouxe aventura, eu trouxe... Menina, quase que ela não chega. Cheguei a gente em cima da hora, pessoal, mas era uma surpresa, era para deixar o programa mais agitado. Mas tô muito feliz de estar aqui, viu? Oi, gente, tudo bem? Também um grande prazer estar aqui, perto de vocês todos, da Mônica. Prazer todo nosso. Eu adoro quando a gente recebe no nosso estúdio, né? Fica um papo mais gostoso, ao vivo. E bom, vamos começar o nosso papo então? Vocês duas são mães, né? Sim. A Liana já é avó, inclusive, né? Sim. E eu queria saber o seguinte, segundo a pesquisa do Global como é que fala isso, meu Entrepreneurship. Entrepreneurship, isso, Monitor, em parceria com o Sebrae, as mulheres representam 48% dos 52 milhões de empreendedores do mundo. 74% das empreendedoras brasileiras são mães e 68% começaram a empreender depois de ter filho, né? Por que o empreendedorismo é tão atrativo para as mulheres, e em especial para aquelas que são mães? Quem começa falando aí? Quer começar? Posso começar? Pode falar. Vai lá. Bom, a mulher realmente é um sexo que organiza, que empreende e que tem que dar forma às coisas. Por isso, é muito mais fácil para a mulher, quando ela identifica um problema na sociedade, qualquer que seja ele, de colocar uma ordem, de acertar as arestas desse problema. Então, eu diria que o primeiro aspecto a ser visualizado seria achar uma dor, aonde existe uma dor. E no meu caso, eu procurei em volta de mim e entendi que a classe médica, que é tão importante para todo mundo no mundo, ele se dedicava muito à medicina e muito pouco a se autogerir como empresa, como trabalho, como renda, como retorno financeiro. E foi aí nesse gancho que foi nascendo o coworking para médico. Bacana, você viu ali uma oportunidade, né? Uma dor, como você disse. Porque empreender é meio isso, né? Você vê uma falta e você criar uma solução para aquilo. Fala, Bia, o que você acha? Eu acho que o fato de ser mãe, você falou de maternidade e empreendedorismo, eu fui mãe no que hoje é considerado ainda adolescência, né? Eu fui mãe aos 20 anos, então... com 23 eu já estava começando a empreender. Eu escrevi sobre isso outro dia, um artigo, uma crônica minha, falando que na verdade os bebês me motivaram mais a empreender do que menos. Eu não desanimei com as fraldas, eu não desanimei e eu era duríssima, né? Então não era nem uma coisa de ter uma família e tudo com dinheiro. Minha mãe trabalhava, a minha madrinha estava se aposentando e começou a ajudar. Eu tinha uma equipe de familiares e pessoas me ajudando a cuidar deles. Eles foram para creche rápido e tal. Mas assim, eu acho que a maternidade me ajudou, eu acho que me inspirou. Na verdade, eu sou empreendedora de educação, então acho que tem muito a ver com maternidade. Me inspirou e acho que talvez tivesse sido tudo diferente se eu não tivesse tido filho. Na verdade, não sei se empreendedoria tão rápido, não sei se eu teria tanta pressa, não sei se eu teria, desculpe o termo, mas tanta paixão, eu ia falar outra palavra, em fazer o que eu fiz
se eu não tivesse eles ali. E foi sempre uma corda bamba, porque a Liana deve ter sentido a mesma coisa. É a gente empreendendo, é a gente na cama até tarde trabalhando, é fim de semana, mas hoje, gente, eu tenho filhos grandes já. Hoje eu tava trabalhando, resolvendo esse problemão que me fez chegar aqui em cima da hora, mas de olho no meu filho que tava dando uma palestra no AB, que eu queria alguém me mandasse uma foto lá de dentro pra eu ver ele, né? Então, assim, você continua sendo mãe 24 horas e empreendedora 24 horas. Acho que uma coisa complementa a outra e motiva muito a outra. Acho isso muito legal. Não, é muito bacana isso, né? E mulher tem uma coisa de ser muito multitarefa, sim, né? De estar aqui fazendo uma coisa. Apesar de eu achar que os homens também podem ser essa coisa de homem é de um jeito e mulher de outro. Isso eu acho que todo mundo pode fazer tudo, mas tem muito isso, né? De estar ali fazendo, tá cuidando do filho, mas já tá pensando em outra coisa, mas já tem que dar conta de outra coisa. Agora sim, vocês acham que falta apoio para essas mulheres conseguirem empreender, trabalhar, gerir uma empresa, ao mesmo tempo cuidar aí dos filhos? Falta apoio tanto institucional, em forma de programas de incentivo, e falta também na família? O que vocês acham? Posso começar? Eu acho que já faltou muito mais, não sei se a Helena concorda comigo. Eu vejo hoje um movimento muito maior. Eu tô em alguns, não consigo estar em todos que me convidam, mas eu acompanho às vezes pelo e-mail mesmo os grupos que se ajudam. Eu acho que existe mais treinamento, existe um desejo maior de mulheres em sair de casa e empreender. Eu acho fofo isso, porque antigamente se tinha muita dificuldade de pensar em alguma coisa que não fosse CLT, 8 horas por dia, aquela coisa toda. Então a mulher falava assim: ou eu vou ficar o dia inteiro fora e eu não vou ganhar nem tão bem que justifique ficar longe dos meus filhos, ou eu vou ficar em casa cuidando deles, talvez compense mais. Isso tem um preço, né? Um preço gigante. Então hoje eu vejo as pessoas ajudando umas às outras, tipo, olha, você pode sair de casa 4 horas por dia, você pode trabalhar com o teu bercinho do lado, entendeu? Com a babá, ou que não seja com ninguém, você pode trabalhar olhando seus filhos. A pandemia mostrou isso muito para as mulheres, né? Todo mundo ficou em casa, eu sei que ficou todo mundo descabelado, mas sobreviveram. E acho que o apoio das famílias também está melhorando muito. Eu não posso reclamar, eu sempre tive. Meu pai tinha sonhos para mim, que eu não realizei os dele, realizei os meus, e ele me apoiou o tempo inteiro, minha mãe idem. E meu ex-marido também, na época, foi muito, deu bastante suporte, assim, não, vamos, eu vou te ajudar, vamos montar o primeiro negócio. E então as crianças já estavam acostumadas a me ver trabalhando o domingo inteiro. Então, assim, minha vida pessoal não posso reclamar, mas eu vejo muita falta de suporte. E até de famílias e homens e pais que desprezam, acham que não vai dar certo, que tá brincando de fazer alguma coisa. E eu acho que a gente tem que combater isso primeiro no ambiente familiar e depois lutar para ter apoio institucional, apoio a tal sororidade tem que acontecer no empreendedorismo, né? Como é que é para você, Liana? Eu concordo bastante com a Bia, e quando eu comecei a empreender, eu era muito jovem também. Meu segundo filho estava com 1 ano de idade quando eu decidi não ser mais CLTista, e eu tive o apoio da casa, da família, do marido. Os filhos entenderam logo, e tinha essa coisa também de olhar com um olho para eles, com o outro para a empresa. Também, igual a Bia, era uma época duríssima e que tinha que dar certo. Então você arranjava uma gana, uma garra, não se sabe da onde, ou da idade, ou dos sonhos, ou dos objetivos. Mas que no final das contas eu posso dizer que se você não tem um apoio que começa dentro de casa, você realmente não dá um passo para diante. Então, nesse caso, meu marido, ele tava sempre ali do seu lado, né? Tava me ajudando. Eliana, você falou uma coisa aí com relação à idade, né? A gente às vezes liga muito o empreendedorismo, essas ideias inovadoras, um pessoal mais jovem. E você tá com 63 anos agora, e com 60 você começou a empreender na área de tecnologia, que também é uma coisa que a gente associa com uma galera mais jovem, assim. Você não ficou com receio de falar, será que eu vou aí por esse caminho? Será que já não tá muito dominado aí? Será que eu vou entender? Você não ficou com esse receio, não? Como é que foi? Não, na verdade eu empreendo desde os 29 e num dado momento, eu acho que há uns
20 anos atrás, eu senti falta realmente da tecnologia e fui evoluindo. Mas o que ocorreu é que durante a pandemia eu precisei ficar muito em casa, em home office, e foi aí que brotaram as novas ideias de expansão do negócio. Então, o que foi o mais legal é que, de repente, o meu business, que era completo, acabado e perfeito, passou a ser só um modelo. E aí eu precisei da tecnologia para transformar ele em produtos para outras pessoas usarem. Uma coisa assim, que quando a gente fala em maternidade, trabalho, sempre a gente pensa nessa coisa do apoio, né? E eu tava brincando aqui com o Guga antes de começar o programa, que sempre que dá um problema na escola, a primeira pessoa que a escola liga é a mãe, né? O pai às vezes pode estar sem fazer nada naquela hora, mas aí a escola liga primeiro pra mãe pra depois procurar o pai se não encontrar a mãe, né? Eu acho que o machismo ainda tá muito ligado a essa diferença, até de salários, né? A gente conversa muito sobre isso, era a diferença de salários entre homens e mulheres, porque você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, alguém te pergunta, você tem filhos? E aí isso faz diferença na hora de contratarem, mas aí pro homem às vezes não faz. Vocês acham que essa questão da diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho interfere nessa questão da gestão do tempo, de como isso se organiza de forma prática? Eu acho que vai sempre interferir. Eu queria só fazer um comentário em relação ao comentário da Liana, porque eu achei importante o que ela falou demais. A pandemia, com tudo de ruim que a gente sabe que foi, ela trouxe essa coisa, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, até antes de... meio hipster a coisa. Mas na pandemia eu prestava serviço para creches e escolas de fundamental. Eu perdi praticamente todos os meus clientes da maneira como eles eram. Eu tinha que me reinventar rápido. Eu já estava nessa onda de aula online antes da pandemia. Mas foi muito rápido. Quando eu me vi com um ano de pandemia, Eliana, eu já estava criando e-commerce, discutindo com a equipe de TI. Eu hoje sou uma pessoa tão mais voltada para a tecnologia do que antes, que eu acho que o empreendedorismo de alguma maneira se beneficiou da pandemia. Isso eu precisava comentar porque eu me identifiquei muito. Eu acho que é uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas, assim. Não que eu não fosse, mas eu agora estou envolvidíssima com tecnologia o tempo inteiro, né? A gente criando plataforma de conteúdo, enfim. Mas sobre as diferenças e o machismo, como eu lido direto com escola todos os dias, eu posso dizer que está mudando um pouquinho. Eu vejo até a minha equipe de atendimento falando com mais pais do que falava antes. Fico feliz de ver isso. Muitos pais envolvidos. Às vezes a gente não automático, porque a gente tem um machismo estrutural, né? A gente não automático, a gente coloca as mães no grupo de pais. Sim. Aí elas vão e falam, você pode colocar meu marido? Eu adoro quando eu vejo isso. Mas eu acho que ainda há diferença, sim. Mas eu posso estar falando uma coisa até ingênua, deve haver muito mais, mas talvez no ambiente que a gente frequente de empreender, eu vejo um pouco menos. O que eu vejo, Liana, me diga se pensa igual, é que, assim, não vejo muito mais, mas já vi muito assim. Se eu vou para uma reunião de negócios, ou se eu estou conversando com alguém sobre um projeto, alguma coisa futura, às vezes há uma leve confusão pelo fato de eu ser mulher, e eu acho isso ruim. Não é? Assim, tanto que eu falo assim, eu só aceito café. Se chamar pra vir pra chopp, eu não aceito de jeito nenhum, porque isso não é negócio. Negócio é com café, né? Eu já fiz até uma crônica sobre isso. Então, assim, nesse sentido, existe um machismo, sim, porque dois homens juntos não vão fazer proposta de vinho à noite, nem nada disso. E aí, cabe a nós, empreendedores mulheres, nos colocarmos nesse sentido. E a gente tem que se impor muito mais, esse é o trabalho. Mas, fora isso, eu não vejo tão mais diferença em relação à contratação salarial. Tem mulheres arretadas, boas pra caramba, e são contratadas na frente de todos os homens que eu conheço, enfim. Fala aí, Liana. Em relação ao que você falou da época da pandemia, eu acho que os empreendedores realmente se debruçaram nas dores. Isso foi, sem dúvida, o que motivou muitas de nós a não enlouquecer e a achar soluções durante esse momento. Foi realmente um Foi inovador, né? E foi um momento difícil, porque você tinha que conviver com uma dor que nunca existiu, que era nova, né? Agora, em relação a ser empreendedora, empresária, mais jovem, é um problema, assim. Então, quando eu chegava num lugar, nada contra as secretárias, mas sempre me colocavam num lugar de secretária e eu tinha que me impor.
E o que eu acho de mais legal nesses meus 63 é esse empoderamento que a idade está me dando de estar plena, de não precisar me importar com o pensamento do outro e de já entender que as pessoas me entendem como uma empresária. Ter orgulho da sua história e colocar isso, né, na sua fala, na sua postura, em todas as suas ideias. Pode falar. Não, eu ia te falar uma coisa só pra deixar mais claro. Eu não acho que todo mundo tenha feito, assim, quando confundem as coisas, nem sempre é por mal. Eu não sou dessas que acha que o homem é sempre o lobo mau, não. Eu acho que às vezes confunde, porque confunde até por admiração. Poxa, aquela pessoa empreendedora, é batalhadora, faz um trabalho bacana, e aí faz uma leve confusão. Eu imagino que muitas mulheres passem por isso, não só empreendedoras, mas até executivas e mulheres à frente da sua carreira profissional. Eu imagino que passe. E a gente tem que ter um olhar de compreender e colocar os limites, tem que ser colocado. Claro, claro. E eu queria que vocês, como mulheres empreendedoras, mães, mulheres de sucesso, que conseguem dar conta de tudo, né? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades aí que o pessoal que quer empreender, que tá trabalhando, como é que eu vou dar conta de tudo? Aí não dorme e tal, e não consegue organizar a vida. Que vocês falassem, dessem uma dica, o que as mulheres que têm uma vida profissional, que querem empreender, precisam ter em mente, que são mães. Que dica vocês dariam? Assim, tem alguma dica de ouro? Elas estão as duas, você fala. Porque é difícil mesmo, né? Porque uma coisa eu acho que de repente a gente vai aprendendo meio no dia a dia, né? A gente vai entendendo que como organizar isso da melhor forma, e pra cada pessoa é de um jeito, né? Mas assim, não sei, pra vocês, como funciona essa organização mais prática, né? Dos horários, de como tá presente em casa e tá presente no trabalho também. Eu vou começar com a Bia de 2022, olhando para trás, para a Bia de 2000. Meu conselho, eu vou começar com a minha dor, né? Em 2017 para 2018 eu fui diagnosticada com burnout. Eu tive uma ausência, liguei pra minha filha apavorada, me leva no neurologista, eu acho que eu tô com problema sério. Ela, calma, mãe. Aí ela pesquisou sobre burnout, depois eu fui na clínica, na cardiologista e tal, e entendi que eu tava estafada, né? Estafada, e aí você começa a cansar, o pensamento cansa, é muito rápido, e assim, o empreendedor tem uma ansiedade natural, a ansiedade do bem, que se não tiver a gente não empreende, né? E foi um tratamento difícil, eu já tinha tido depressão quando era muito jovem, não queria ficar me enchendo de remédio, e foi um trajeto longo para me entender melhor e começar a dizer não. Então acho que assim, quando você tem um perfil muito empreendedor e muito criativo, todo mundo te chama pra tudo. Liane, já passou por isso? Então você sabe o que eu tô falando. Isso às vezes é difícil, né? Todo mundo chama a gente pra tudo. Você quer ser sócio? Você quer fazer esse projeto? Você quer... Então, com o burnout, eu comecei a dizer não. Falei, olha, isso é muito legal, mas eu não vou poder fazer. Eu tô focada. E ao mesmo tempo eu ouvia grandes empresários que chegaram lá, assim, gente com unicórnio, fazendo IPO. Olha, escolhe uma trilha e vai. Sabe? Porque se você começar a sair, você sapateia e não chega onde você quer. Aí tem outro lado, minha vida ficou menos interessante. Eu tinha o jornalismo como hobby. Pra mim, escrever é o meu tênis, né? E aí eu abri mão de muita coisa, as colunas que eu tinha colunas em lugares bacanas, fui abrindo mão aos poucos de tudo pra ficar só na minha empresa. Em relação à família, acho que prejudiquei alguns casamentos. Acho que prejudiquei. Por incrível que pareça, o casamento da juventude, que eu casei com 20 anos, ele com 24, foi o que mais entendeu. Por isso que a gente ficou, sei lá, 20 anos juntos. Ele entendia. Eu tava lá trabalhando domingo, não tinha internet, não tinha nada, eu espalhava tudo pela cama, as coisas da empresa. Ele se vestiu de Papai Noel, no final do ano, numa festa nossa, ele apoiava, ele ficava... E assim, ele ia pra sala ver jogo e me deixava trabalhando. Não era o mundo dele, ele era funcionário público, mas ele entendia que ele tinha que me respeitar. E a coisa andou. Agora, eu já tive pessoas, o meu último relacionamento trabalhava comigo, virou meu sócio, também não deu certo. A gente falava de trabalho... isso também é perigoso, né? A gente não deu certo, era uma relação que começou fofa e acabou desgastadíssima por causa de excesso de trabalho juntos.
E já tive também pessoas na minha vida que reclamavam que não é possível que eu trabalhasse tanto, que não é possível que eu precisasse ter sempre alguma coisa pra fazer. Hoje eu tô sozinha e as pessoas que me convidam pra sair, os homens que me convidam pra sair, reclamam, não é possível que você não tenha tempo. E realmente eu tô trabalhando até 8 da noite, é um desespero. Então, é difícil mesmo, mas difícil. Tem que... O meu conselho não é um conselho fácil, é o conselho de pega uma prateleira, coloca as suas prioridades, o que você quer. Eu, sem empreender, não sou nada. Eu sou uma pessoa triste, eu também caio em depressão. Eu preciso inovar, pensar em coisa nova, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu sei que eu não vivo sem isso, até porque filho cresce, gente. Filho cresce, sai de casa, a gente fica sozinha, e aí depois eles não dão conta da nossa solidão. Então acho que é balança, é eterna balança, é eterna dose. É ver o que você quer de fato e começar a falar não para aquilo que é meio secundário, né, Eliana? Sim. Como é que é para você? Então, hoje olhando para trás, eu vejo que eu trabalhei bastante também. Mas se para você o jornalismo era o seu tênis, a sua cachaça, né? Eu curtia muito estar com os meus filhos. Então, aquele horário de dar atenção, de jantar junto, de trocar ideia, de receber amiguinhos, ele estava sempre presente. E também o meu marido, de longa data, né, desde jovem também, ele me botava muito para cima nesse sentido. Vamos passear, vamos sair, vamos largar um pouco o trabalho. E eu internamente é que tive que fazer esses dois contrapontos e que me fez bem. Eu não fazia nada que eu não quisesse fazer na hora que eu quisesse fazer, mas eu me lembro de trabalhar 12 horas por dia também, talvez algumas na hora que todos já estivessem dormindo, né? Exatamente. Mas isso é passado, Liana? Essas 12 horas por dia é passado? É muito passado. O meu ainda tá no presente de vez em quando. Mas às vezes a gente precisa organizar. Sim. Também, né? Às vezes faça esses períodos de trabalhar muito para o negócio acontecer e depois vamos organizar. Mas eu acho que isso de falar não para aquilo que tá tirando o seu foco, eu acho uma... Fala. E hoje eu posso te dizer que eu encontrei um modelo bom. Como eu já tô com uma idade mais avançada, eu trabalho com jovens do meu lado. Eu também. Isso me faz muito bem e que enriquece muito. A gente aprende muito com eles, né? Aprende muito e sobretudo, eles têm muita garra, eles têm muito dinamismo. E aí eu me descanso um pouco na garra do mais jovem. Sim. E que fica uma troca muito gostosa. Isso é bacana, essa troca de energia, né? Não só aprender, mas deixar ele dar o que ele tem de bom e você entregar o seu conhecimento. Né? Sim, claro. Isso que foi legal. Eu queria só comentar uma coisinha sobre essa coisa de filho, porque ouvindo a Eliana falar, ficou parecendo que talvez eu tivesse deixado os filhos de lado. Não, eu acho assim, essa coisa de jornalismo, eu tenho um casal, né? Eles já eram grandes, já eram jovens adultos. Antes era só com eles. Mas essa divisão era muito difícil também, esperar dormir. E aí eu agora vendo a Eliana falar, eu vi que eu fiz também uma coisa. Eu comecei a botar meu filho menos, mas a minha filha, ela foi trabalhando comigo em todos os meus projetos. Então o jeito da gente ficar junto era trabalhando junta também. E ela curtia, então ela se sente muito apropriada, ela se sente muito confortável na empresa. Mas agora, mudando de assunto, eu lembrei de um conselho que eu dou para qualquer empreendedora, é o seguinte: não se deixe levar pela pressão da escala, essa palavra mágica, porque você está trabalhando feliz do teu tamaninho, tá bem, produzindo, e aí o perigo dos sócios jovens é esse, você tem que escalar. Então você tem que ficar grande, você tem que ter número, você tem que atingir o Brasil inteiro, o teu produto tem que ter escala, se não tiver escala, isso dá uma ansiedade, uma pressão que você tem que crescer de qualquer maneira, ou você cresce ou você é engolido pelo mercado. Então essa palavra, não, tem que ter escala e vamos escalar o negócio, eu vi que nos últimos anos eu me senti muito pressionada por isso. E eu olho algumas pessoas que são empreendedoras, microempreendedoras, estão lá com um projeto delas pequenininho, estão muito mais felizes, estão indo à praia e tal. Eu tô lá com gente no Maranhão, em Natal, não sei aonde, talvez trabalhando muito mais. E não sei se, entendeu? Se a pessoa que tá ali sem se preocupar com a palavra escala, não tá sendo feliz e, entendeu? Ganhando também bem. Você tem que... Meu conselho é esse, sabe? É pesar isso tudo para não cair nessas armadilhas. Exato. É verdade.
O papo tá muito bom. Isso é um papo longo, né? Que dá pano pra manga pra gente abrir várias vertentes. Pode falar. Eu só queria dizer que hoje eu tenho 4 netinhas. Ela falou, eu falei, você é mãe, Liana? Ela falou, eu já sou até avó. Que inveja. Aí agora dividiu o tempo com os netos, ainda tem essa. E esse momento de ser avó realmente está sendo muito mágico. Apesar de trabalhadora, empresária, empreendedora, eu abri um espaço enorme para ser avó e não abro mão de nenhuma das coisas que me fazem ficar bem, feliz e cuidar. Eu tenho um prazer de encontrar com familiares, e é isso, é dosar. Eu acho dosar e criar lá prateleirinha de prioridade. Suas netinhas devem estar lá no topo das prioridades. Sem dúvida. E aí é isso, né? É que nem, só assim falando de prioridade, eu tenho um livro para lançar, eu estava postergando, até que um amigo jornalista me disse assim, você sabe quantas pessoas queriam lá publicar um livro pela Editora Record? Você tem todo mundo torcendo pro seu livro sair, você tá deixando para trás porque você tá deprimida. Tudo bem, eu perdi meu pai há pouco tempo, fiquei meio mal, mas assim, quando ele me falou isso, eu falei assim, que é como se fosse um neto ou um filho. É o meu livro, o meu primeiro livro. Eu falei, não, você tem toda a razão, eu vou abrir espaço, eu vou terminar o meu livro. E agora ele tá finalmente pegando o trilho final e eu vou lançar ou no final do ano ou no início do ano que vem, mas as coisas têm que acontecer, a gente não pode se entregar só a empreender e ao trabalho, até porque ser vó também é empreender, escrever livro também é empreender. Escrever livro é um grande empreendimento, aí que você precisa focar muita energia. Exatamente. E a gente tá torcendo aí também pra esse livro sair. Obrigada. E você avisa pra gente quando ele sair. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, fazer esse bate-papo, uma delícia fazer roda de conversa, que eu adoro. Que saudade que eu tava disso, eu muito que amo bom. Rádio. A gente fica aqui trocando ideia, todo mundo junto, e presencialmente melhor ainda, né? A gente se acostumou a fazer tudo pelas telas, mas agora presencialmente. E é isso, mulheres empreendedoras que estão aí na escuta, se organize, veja quais são as suas prioridades e dá pra fazer tudo, não é verdade? Meninas, muito obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Foi delicioso. Um beijo. Beijo. A gente conversou com Bia Wilcox e Liana Segal sobre maternidade e empreendedorismo. Valeu, meninas. Beijo. Beijo. 2:06 agora no Rio, a gente vai de música.